Boa noite. Boa noite, gente do YouTube, da galera que está em casa. Desencarnados, boa noite. Estamos todos juntos aqui. Bom, como eu ia dizendo, a gente falou numa terça-feira dessas aí sobre os chakras. Só que a gente não gravou e depois eu não fiz a continuação porque eu fiquei gripada. Mas aqui estou eu para falar sobre, que a ideia era falar sobre agora um por um. A gente falou sobre o que que são chakras, né? Onde é que eles ficam, para que eles servem, como é que eles funcionam. Aí hoje a ideia é falar sobre o chakra básico, né? A gente vai usar aquela classificação de 7 chakras, mas dependendo de quem estuda, tem 8, tem 6, tem 80, tem 8.000. Então, assim, hoje a gente vai pegar os 7 porque essa encarnação não vai dar para a gente falar sobre os 8.000, então vamos de 7. Então, assim, só para fazer um resumo para Marcelo, que não estava aqui, o que são os chakras, né? Onde é que eles ficam localizados? A gente falou na terça-feira que os chakras eles ficam localizados no perispírito, e eles têm também uma continuação no duplo etérico. O que é o duplo etérico? Aquela interface que a gente tem entre o nosso perispírito e entre o nosso corpo físico. O duplo etérico faz um papel de dar uma filtrada na energia que vem pelos chakras. O que são os chakras? É o que o André Luiz chamava de centros de força, né? Então, eles são vórtices de energia, né? Chakra é uma palavra em sânscrito, quer dizer roda, e eles vibram todos eles em sintonia. Então, quando um está descalibrado, muito bem, obrigado. Os outros também ficam tudo maluco, descalibrado. Então, assim, quando um está de menos, os outros estão de mais, e por isso que a gente tem aquele negócio de alinhar os chakras, né? Está tudo direitinho, bonitinho. Bom, eles vibram em sintonia e eles transmitem a energia que o nosso espírito gera com os pensamentos, né? Vai lá para o perispírito, onde tem as informações bonitinhas, passa pelo duplo etérico, porque aquela energia é muito forte, então ela tem que dar uma adaptada nela para ela passar para o nosso corpo físico. E o caminho inverso também acontece. A gente capta a energia do meio onde a gente está, das outras pessoas, da espiritualidade, dos outros espíritos e tal. Também essas energias, elas penetram pelos plexos, né, do nosso corpo, porque o chakra, ele corresponde a um plexo no nosso corpo. O que é plexo? É um conjunto de nervos, de glândulas. Então, cada chakra tem uma correspondência numa glândula específica e num local específico do nosso corpo físico. E aí a energia faz o caminho de volta também, do mundo físico, né, para o nosso perispírito. Tanto é que quando a gente desencarna, né, o nosso corpo físico fica por aqui, nossos plexos ficam por aqui, que são esses conjuntos de nervos e glândulas e tal, mas o nosso perispírito, o nosso duplo etérico se desfaz, porque a gente não leva o duplo etérico para a espiritualidade, ele se forma quando a gente está encarnado, que tem aquela outra parte dos chakras, mas a gente tem os chakras no perispírito. Então essas informações e esse intercâmbio eles continuam acontecendo na espiritualidade também. Devia ter uma máquina para a gente tirar que nem tem de tem tipo assim, você vai fazer exame no laboratório, né? Quando tem tomografia, você entrava assim, podia mostrar os chakras, qual que está funcionando bem, qual que está ruim. No futuro, quem sabe, né? Então, assim, eles vibram em sintonia, quando um tá maluco, os outros ficam malucos também. Resumindo assim, muito rapidamente, que eu falei em uma hora, foi mais ou menos isso. Então, assim, os pensamentos, né, positivos que nós produzimos, né, nosso corpo mental produz pelo nosso espírito, eles geram energia positiva e o chakra, ele conduz energia. Então, pensamentos positivos conduzem energia positiva, fazem efeitos positivos no nosso corpo físico. Energias positivas que a gente absorve pelos chakras também trazem benefícios para a constituição do nosso perispírito, certo? A mesma coisa as energias negativas, os pensamentos negativos e as ações da mesma forma. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, mas não fala, né? Tudo que a gente deixa de fazer, todas as nossas vibrações, tudo isso produz energia, tudo isso vem para o mundo sob forma de energia. Então, a gente sabe que as energias de boa frequência, né, de frequência mais elevada, positivas, criam ambientes positivos, né? Então, se a gente quer receber boas energias, a gente vai procurar ambientes onde elas estão predominando. Por isso que a gente fala de psicosfera, né, que a gente precisa manter a nossa psicosfera equilibrada para a gente poder, né, contribuir com a psicosfera do ambiente, para ficar tudo equilibrado, porque senão fica tudo maluco e as coisas não funcionam direito. Até agora, tudo bem? Só estou falando com o Marcelo. Todo mundo já ouviu.
Bom, no nosso perispírito, né, os chakras eles recebem energia, ou eles também repassam energia para o corpo físico, e essa energia circula no perispírito por uns pequenos canais muito lindos de energia chamados nadis, que quer dizer rio, em sânscrito, quer dizer rio. Então, são canaizinhos de energia maravilhosos que ficam lá circulando, a energia circula no nosso perispírito por esses canais. No nosso corpo físico, ela circula pelo nosso sistema nervoso, né? Pelas glândulas, enfim, pelo nosso sistema linfático, pela coluna vertebral. Então, né, através desses feixes nervosos que são os plexos, certo? Se eu estiver muito enrolado, me para que a gente fala de outro jeito. Bom, então, os chakras, eles são rodas, né? Eles giram. Giram no sentido horário e giram no sentido anti-horário. Eles se revezam, eles não giram só no mesmo sentido. Ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Num sentido, eles emitem energia. No outro sentido, eles sugam energia, tá? Quando eles não estão girando direito, ou dá aquele bloqueio, não entra nem sai, ou sai pouquinho, entra pouquinho, ou sai demais e dá um curto-circuito ali no negócio, que é um excesso de energia também, certo? Então, assim, e isso causa distúrbios funcionais no nosso corpo, energia de mais ou energia de menos. Energia positiva demais, aquela galera que é muito agitadona, energia negativa demais, tudo isso faz um efeito no nosso corpo físico. Bom, então é isso, tá? Resumindo tudo muito bem, é só isso aí. Bom, vários papéis eu já falei, que isso aqui era tudo da semana passada, terça-feira. Bom, a gente vai falar de 7 chakras, certo? Pela tradição, né, a gente costuma dizer que os 4 primeiros chakras, falando de baixo para cima, da terra para o céu, tá? Porque a nossa ideia é o quê? É ascender, né? Estamos aqui encarnados no material, a nossa ideia é ir ascendendo em direção ao mais alto. Então, a tradição, né, vamos falar dos 7 chakras, começando pelo mais básico, que é o chakra básico, que é o mais perto da terra. Cada chakra corresponde a um elemento. Os 4 primeiros, como são os chakras mais ligados à matéria, eles correspondem aos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. O primeiro é o da terra. É o básico, é o da terra. Depois eles correspondem a elementos mais sutis, que eu anotei aqui, que são o éter, a luz e o pensamento sutil, tá? Então, quais são esses chakras, esses 7 chakras? Temos o básico, que a gente vai falar hoje sobre ele. Temos o básico, ele fica onde? Ele fica na altura do períneo, no nosso corpo físico, tá? Não vou botar a mão aqui para não ficar estranho, mas você sabe, todo mundo sabe onde é que é o períneo, né? Então, ali fica o chakra. Não, veja bem, se não desliga as câmeras e eu vou fazer uma demonstração. Porque vocês já sabem. Então tá. Então, o chakra básico fica ali no períneo, né? É o elemento terra, você vai lembrar porque a gente fica sentado ali, é o que está mais perto da terra, eu não é? Elemento terra, pronto. Você vai dizer, não, mas tem chakra na sola do pé. Tem, mas eu não estou falando disso, estou falando da. Então, esse é o básico, tá? É o básico. Depois vem o chakra que fica aqui, nessa parte aqui, que é o genésico, né? Ou que as pessoas chamam de sexual também, o sacro. Depois tem o plexo solar, que fica aqui, chama também de chakra gástrico, que fica aqui nessa região do estômago. Todos eu posso demonstrar, menos o primeiro. Depois também a patrulha, né? Sei lá, me prende. Depois tem o cardíaco, como o nome já diz, né? Fica aqui nessa altura, o cardíaco. Então, esses são os 4 que são mais ligados à Terra. O cardíaco já está ali meio lá, meio cá, né? Cardíaco, aquele negócio do coração, do amor e tal, beleza. Aí depois vem o laríngeo, que é esse aqui na altura da garganta. Vem o frontal, que é aqui entre os olhos. E vem o coronário, que é no alto da cabeça. Eu tinha muita dificuldade com esse nome de coronário, porque eu achava que coronário é negócio do coração, que a pessoa está com problema coronariano. Mas aí um dia eu aprendi que vem de coroa. Coronário vem de coroa, eu nunca mais esqueci. Então, esse aqui é o coronário, que é a nossa ligação com o mais alto, que corresponde aqui à glândula pineal. A gente vai falar sobre ele daqui a umas 10 semanas, que é o último. Até eu conseguir chegar lá vai demorar. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom, mas para que serve isso?
Para que serve a gente saber o que que é chakra, como é que funciona, entender esse mecanismo todo? Serve para quê? Os chakras, eles são como se fossem umas chaves para a gente descobrir algumas coisas, né? Porque qual é a nossa uma das nossas grandes preocupações quando a gente está encarnado? São as doenças do nosso corpo físico, né? E a gente sabe que as doenças, quando elas se manifestam no corpo físico, na verdade elas são sintomas de um outro distúrbio que não está no corpo, né? Está em outro lugar. Então, quando o corpo expressa uma doença, ele está expressando algum desequilíbrio que não partiu, não se originou dele, né? Então, os chakras, quando a gente consegue perceber o que acontece com cada um e a que cada um é ligado e como cada um funciona, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como que a gente funciona também. E aí, às vezes, a gente descobre que a gente tem algumas doenças que não têm explicação, mas se você conhecer esse mecanismo dos chakras e dessa troca de energia, você vai entender que tem explicação, né? Então, assim, os chakras servem para isso, para a gente entender, tentar entender, buscar entender algumas causas de adoecimento do nosso corpo físico, tá? E algumas causas de inquietação do nosso espírito, porque os chakras, eles são, como eles são esse caminho de ida e volta, né? Como eles estão ali no perispírito, e eles passam a energia que nosso espírito produz para o nosso corpo físico e vice-versa, nosso perispírito, ele guarda ali, né, os resultados das nossas experiências até aqui. O perispírito, ele é um correspondente do nosso corpo físico, né? Vamos dizer, célula por célula, só que ele tem uma natureza diferente. Então, se a gente manifesta um problema físico em algum lugar do nosso corpo, ele está normalmente traduzindo algum problema que já está ali no perispírito naquele lugar correspondente. Um problema energético ali que veio de algum lugar, né? Veio de do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, de alguma experiência que a gente teve em outras vidas ou nesta vida mesmo. Então, os chakras, quando eles servem para isso, para a gente ter para a gente ter umas pistas, para a gente poder conseguir entender mais ou menos em alguns aspectos de onde vêm algumas doenças do corpo físico e é onde que estão algumas causas de inquietação do nosso espírito. Ah, mas para que serve isso? Para a gente trabalhar nisso daí, né? E a gente vem para aquele negócio que a gente fala toda vez, que é o quê? Reforma íntima. O que é reforma íntima? Ah, a gente fala que a gente tem que fazer reforma íntima porque nós somos todos moralistas, porque a gente acha que precisa todo mundo ser perfeitinho, porque a gente... Não, não é por isso não. É porque quando a gente consegue trabalhar nas nossas imperfeições, eu não gosto muito desse negócio de imperfeição moral, porque parece que a pessoa é tarada, maluca, né? Perfeição moral, tipo assim, essas nossos equívocos, né? Nosso desconhecimento, nossas imperfeições, né? Quando a gente trabalha nelas, né? Isso daí vai refletir nessa produção de energia, né? Nesse caminho de energia, nessa absorção de energia, vai refletir no funcionamento dos chakras. Quanto mais a gente consegue trabalhar nessas coisas, menos a gente vai ter, em última instância, questões físicas, né? Se as questões físicas são expressão das nossas imperfeições a nível de progresso espiritual, quanto menos imperfeição a gente tiver, porque mais a gente trabalhou nelas, menos a gente vai ter questões físicas, porque a gente não vai precisar mais desses problemas para poder entender como é que esses mecanismos funcionam, né? Então, com isso, a gente consegue restabelecer, harmonizar todo esse processo. Beleza? Tá, o silêncio quer dizer, eu estou entendendo tudo, ninguém entendendo coisa nenhuma. Quem não entender, fala aí que a gente. Não, eu acho que quem não entende deve levantar a mão e falar. Levanta a mão, né? Pois é. Eu tô falando isso que é uma parada que eu acho complicado. Eu demorei para entender, por isso que eu tô falando. E eu falo muito rápido também. Bom, como todos os chakras são interligados de uma forma solidária, também não é uma coisa muito simples. Tipo assim, eu tenho um problema aqui, então esse chakra aqui. Não, pode ser que você tenha um problema em outro, né, que esteja se manifestando em outro chakra, mas como eles todos trabalham de forma solidária, a energia que falta para um ele pega de outro, ou a energia que sobra ele manda para outro, que é tudo interligado, pode ser que esse problema físico que eu esteja tendo em algum lugar do meu corpo não seja exatamente porque eu estou com um problema ligado àquele chakra específico. Pode ser que ele seja reflexo de um problema em outro chakra. Aí lembra que eu falei uma vez sobre o tema do Mednesp desse ano, que foi servir para curar-se? Lembra? E aí a gente falou, o que que é, pô, como assim servir para curar-se? É um exemplo disso aqui. Por exemplo, eu estou com um problema, digamos, sei lá, eu tenho um problema no meu estômago. Ah, pô, meu chakra aqui gástrico tá desequilibrado porque eu sou muito.
sei lá, eu sou muito maluca para comer, eu como um monte de coisa, tem gula, como pra caramba, não consigo digerir, não sei o quê, não respeito, nada disso e tal. Tô com esse problema aqui. Aí, pô, não consigo curar esse negócio, nunca deu, nunca deu. Aí, mas tudo bem, vou fazer aqui um trabalho voluntário, vou frequentar a casa espírita ou qualquer outro lugar, vou ajudar os outros e tal. Isso vai estimulando o meu chakra cardíaco, porque ele que é ligado a essa questão da solidariedade, da empatia, do amor, da generosidade, da caridade. Ele sendo mais energizado, ele girando mais e com mais energia, a energia que vai sobrar nele, ele vai transferir para o meu chakra gástrico que não está funcionando direito, que está desequilibrado. Então, eu estou servindo, através do meu serviço, eu estou me curando. Então, esse é um exemplo prático dessa questão de servir para curar-se, por exemplo. Beleza? Vamos todos servir. Quem tem problema de estômago aí, de tudo, né? Então, esse chakra cardíaco, que é o anahata, né? Ele trabalhando mais dessa forma, ele manda energia e ele ajuda a equilibrar esse meu chakra aqui, gástrico, que está desequilibrado. Porque tudo no universo funciona de forma solidária. Tudo. Nós aqui, todos nós, tudo, tudo, tudo. Então, assim, não tem nada que seja sozinho e não tem nada que aconteça que não tenha que não reverbere para o universo inteiro, né? E a gente tem que ter isso em mente, porque não só para a questão dos chakras, como para a questão da nossa vida mesmo. E ninguém é sozinho, ninguém é tipo, o que eu faço é problema meu. Né? Isso aqui só diz respeito a mim. Os efeitos e as consequências desse meu ato vão recair só sobre mim. Não. Estamos todos interligados, todos funcionamos de forma solidária, né? Todo mundo vai sofrer de alguma forma esse efeito. Exemplo, estamos aqui destruindo nosso planeta lindo, né? Acabando poluindo água, cortando árvore, queimando tudo, não sei o quê. A gente também funciona com o planeta de forma solidária. E esse chakra que a gente vai falar hoje, que é o básico, e o elemento dele é terra, ele tem a ligação com a Terra, né? Com o nosso planeta. Se o planeta está todo desequilibrado, se a gente está matando a natureza, se tem enchente, chuvarada, não sei mais o quê, porque está tudo fora do lugar, a gente vai receber consequências disso aí por meio desse centro de força, por exemplo. Então não adianta dizer, não fui eu que cortei a árvore do lado da Amazônia, né? Problema de quem está lá, ou aqui tem muita árvore ainda, não sei o quê. Todo o universo trabalha em conjunto de forma solidária. Por que que os espíritos falam que um dos maiores problemas nossos é o egoísmo, né? Porque a gente esquece que todo mundo aqui está todo mundo ligado de alguma forma e que tudo acontece de forma solidária. Quando a gente se esquece disso, a gente fica egoísta. Isso tem muito a ver com o nosso chakra básico, que tem muito a ver com aquele tema que sorteou ali para a gente ler hoje, né? Antes, que foi sobre a ambição. A gente vai ver. Aí nesse livro aqui, eu estou seguindo por aqui, que é de Domingos Vaz do Cabo, um médico do Rio, da Associação Médico Espírita do Brasil, se chama As Sete Portas da Alma, são os sete chakras. Ele fala na página 68 o seguinte: durante séculos, aprendemos a interpretar a doença como algo externo, que nos atinge e deve ser combatido. No entanto, o adoecimento é, na verdade, um reflexo da desordem interna, que nos torna vulneráveis a agentes externos. Físicos, aí ele botou exemplos, vírus, bactérias, comportamentais, vícios, maus hábitos, psíquicos, irritabilidade, medo, ou sociais, pressão no trabalho e essa vida louca que a gente leva. Então, na verdade, a gente pensa que a doença é uma coisa que vem de fora para dentro, mas na verdade não. Ela vem de dentro para fora de nós. Esse desequilíbrio nosso, né, em algum setor, ele nos torna vulneráveis para que esses fatores possam nos prejudicar. Fatores sociais, fatores físicos. Então, assim, temos um desequilíbrio, podemos cair num vício, temos um desequilíbrio, podemos contrair alguma doença, temos um desequilíbrio, podemos ser o louco do trabalho, né? Temos algum desequilíbrio, podemos ser seres muito irritados e muito raivosos e muito agressivos. Então, isso também, um dia, quando tiver essa máquina que a gente vai entrar lá e vai ver os chakras todos, que nem ressonância magnética, sei lá como é que chama, vai ter também, a gente já vai saber que, para tratar as doenças do corpo físico, a gente tem que descobrir de onde que elas vêm. Elas não vêm de fora para dentro. Então, a gente tem que descobrir qual é a origem delas. E os chakras dão um caminho bom. Bom, então, esse chakra que a gente vai falar hoje, eu tenho até que horas? 11 horas, mas não. Não. Meia hora? Tá, dá, meia hora dá. O chakra básico, em sânscrito se chama Muladhara.
a cor dele é vermelha. Tanto que eu escrevi tudo em vermelho aqui, ó, vocês vão ver, para não esquecer. Tudo escrito em vermelho. Ele é ligado ao elemento terra. Então, esse chakra básico é que ele fica no períneo, que todo mundo sabe a localização, né? Muladhara, em sânscrito, quer dizer raiz, quer dizer fundamento, quer dizer base. Por isso que a gente chama em português de chakra básico, né? Esse chakra, ele é relacionado à segurança, à nossa segurança interna, à sobrevivência, que mais ou menos a gente pode relacionar com esse aterramento, né? Com essa coisa da gente estar aqui na Terra, né? Na presença, né? Na nossa ligação com o planeta. Então, ele se relaciona a questões de segurança, de ancestralidade, de sobrevivência, de conexão com o planeta e de existência material. Daí que vai começar a gente falar sobre aquele negócio que a gente falou da ambição. Então, ele está ligado a isso. Então, a gente já tem uma pista aí, né? Bom, a pessoa que. Aí, o que eu estou falando assim? Eu não estou falando que o desequilíbrio do chakra leva a pessoa. Por exemplo, o desequilíbrio do chakra básico leva a pessoa a ser ambiciosa. Não, é o contrário. O desequilíbrio do chakra básico mostra que aquela pessoa tem alguma insegurança desse tipo, né? Com relação à escassez, com relação ao futuro, com relação a não pertencer, com relação a alguma insegurança material, relacionada ao mundo material. E isso talvez cause nesta pessoa, porque ela já pode ter alguma tendência, cause uma ambição desmedida. Então ela quer ganhar muito dinheiro porque ela quer guardar muito dinheiro, porque ela quer ficar com todo aquele dinheiro, porque na verdade ela tem medo de não ter dinheiro, né? Ela tem medo do futuro, ela não se sente segura, ela não confia no processo, né? Não estou dizendo aqui que a gente pode só confiar no processo e não precisa trabalhar, nada disso, né? Mas quando a gente passa do ponto, aquele desequilíbrio começa a causar problema. Então, esse chakra, que é o chakra básico, que fica ali na região do períneo, ele, no nosso corpo físico, ele está associado principalmente à glândula suprarrenal. Qual é esta glândula? Ela faz o quê na nossa vida, né? E também a coluna vertebral na área aqui da lombar e do sacro, que é aqui. Galera com dor na lombar, né, que não consegue ficar boa, olhe para o chakra básico. A glândula suprarrenal é aquela que produz adrenalina, né? Adrenalina que serve para quê? Quando a gente vê uma situação de perigo, ou quando a gente acha que vai ser uma situação de perigo, ou quando a gente espera que vai ter uma situação de perigo, a glândula suprarrenal começa a fabricar adrenalina e jogar na corrente sanguínea. A adrenalina, ela é a que dá aquela resposta para a gente, para o nosso corpo, de lutar ou de fugir. Então, diante de um perigo, esse hormônio vai dizer assim, bom, Cristiano, o que tu vai fazer aqui? Você vai lutar, vai enfrentar esse perigo aqui, vai lutar, vai sair lutar, vai sei lá fazer o quê? Ou você vai sair correndo e vai fugir. Isso vem desde os tempos imemoriais, quando a gente morava nas cavernas, né? Tinha que ir lá lutar com aqueles bichos para poder sobreviver e tal, né? E a gente vem trazendo isso, e a gente precisa disso realmente, porque a gente não vive mais no tempo das cavernas, mas é pior, né, agora, né? Então, antes eram só os 4 ou 5 bichos que a gente já conhecia, né? Agora cada dia é um diferente, mas enfim. Então, assim, qual é o efeito físico que isso traz no nosso corpo, né? Essa descarga de adrenalina para a gente ter esse ímpeto de ou de lutar ou de fugir diante de um perigo que pode ser um perigo real ou pode ser um perigo imaginário da nossa cabeça, né? É, Eu não Bom, no nosso corpo físico, é resposta a esse hormônio, né? A adrenalina. As pupilas se dilatam, porque a gente precisa enxergar muito para ver o que vai acontecer, para onde que eu vou correr, como é que eu vou fazer para lutar. O coração acelera, porque eu preciso daquela aceleração, né? Para poder lutar ou fugir. As vias aéreas se expandem, porque o ar precisa entrar mais rápido, né? Aumenta a sudorese. Eu não quero lutar ou fugir, mas estou com calor, por isso que eu estou suando aqui. imagino. Aumenta a sudorese. O fígado libera glicose, porque é energia, e a pessoa precisa de energia ou para fugir ou para lutar. E o intestino reduz a atividade para poder essa energia ser colocada também nesse processo de luta ou de fuga. Então, a adrenalina causa isso no nosso corpo. Beleza, é necessário, precisamos. Aí, pô, ou a gente fugiu, ou a gente lutou, ou a gente sacou que não tinha perigo nenhum, que era coisa da nossa cabeça, ou foi só um susto e foi rapidinho, não precisou nem lutar nem fugir. Aí acontece o quê? O nosso corpo produz cortisol. Cortisol serve para quê? Ao contrário da adrenalina, o cortisol é para dar uma resposta de descansar, de digerir aquilo, né, aquela situação, e de assimilar aquilo que aconteceu. Então, a gente estava acelerado, e aí agora a gente vai ficar
tranquilo, vamos nos tranquilizar. Então, o cortisol serve para isso. Aí, qual é a resposta física ao cortisol? Contrai as pupilas, porque a gente já estava com aquela pupila, né, expandida, a gente contrai a pupila, desacelera os batimentos cardíacos, retarda o metabolismo, que não fica tão acelerado. Porque a gente precisa restaurar nosso equilíbrio, né? A gente estava naquela, você quer fugir, lutar. A gente precisa voltar para o equilíbrio, né? Restaurar, processar fisiologicamente aquilo que ocorreu, né? Ficar mais calmo e emocionalmente também e se restaurar. Beleza. Mas aí vocês vão pensar assim, mas hoje a gente não mora mais nas cavernas, a gente não corre mais daqueles animais, a gente precisa ainda desse sistema? Precisamos, né? Poxa, a gente sabe que precisa, né? Existem outros perigos, né, no mundo de hoje. E também existem muitos perigos que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, assim, bem-vindos à vida moderna. Tem uma lista de perigos, cada um pode falar um aí, eu tenho mais uns 10 escritos aqui, né? Não é mais aquele negócio de correr do bicho que vai almoçar você, mas, assim, digamos que, de maneira figurada, tem que correr de uma galera que quer almoçar a gente também, né? Então, assim, pressões profissionais, essa coisa de ter que estar sempre performando, produzindo e progredindo e sendo melhor, né? Os conflitos interpessoais que nessa fase que nós estamos de mundo de transição planetária, eles aumentam, né? Provas e expiações já é tipo, era melhor os dinossauros do que provas e expiações, né? Provas e expiações é mais complicado, mais perigoso. Então a gente está nesse negócio. Então, assim, questões interpessoais, instabilidade econômica, todas as instabilidades que a gente pode ver por aí, expectativas sociais, tudo isso são perigos. O nosso corpo, ele entende isso como perigo. E aí esse sistema, né, o chakra básico, que quando ele está equilibrado, ele consegue mandar a mensagem para o nosso corpo de que, isso aqui não é perigo. Não, você está bem. Ok, não precisa ficar preocupado com o futuro. Estamos aqui agora. Tá tudo certo. Quando ele está desequilibrado, porque a gente fica o tempo todo nesse negócio de, eu vou fugir, vou lutar, perigo, tem que fazer isso, tem que fazer Fora a aquilo, não sei o violência, quê. né? Fora a violência, né? Fora a violência. Fora a violência, fora as concessionárias de serviço público, né? Fora os canais de notícia 24 horas, não é isso? Fora boleto, assalto, fora reunião de condomínio, tudo isso gera esse negócio de, né? O sistema fica ali ligado. E além disso, a gente traz no nosso inconsciente aquelas sensações de perigo que a gente carrega de outras experiências que a gente teve em outras vidas. Então, a gente pode ter sofrido experiência de escassez em outra vida, a gente pode ter sofrido experiência de abandono em outra vida, e a gente não conseguiu processar isso e a gente trouxe isso para agora, para essa daqui, porque nós somos nós mesmos, né? Assim, a gente não é um indivíduo que fala, vou reencarnar, então agora eu vou abrir um armário, pegar uma gavetinha aqui, agora eu vou ser fulano. Não, eu sou eu. Quando eu estou encarnado, quando eu estou desencarnado. Vou carregando minha bagagem, as minhas experiências, o que eu consegui processar na minha cabeça o que eu não consegui, né? Então a gente ainda reencarna com questões de vidas passadas. Por isso que às vezes a gente tem umas doenças que a gente não sabe de onde que vem, né? Tipo um colesterol alto, que é a pessoa que não come carne, no caso eu. Eu vou poder falar sobre isso, que é um bom exemplo. Então a gente tem, assim, mil perigos da vida moderna ou de perigos da vida passada e ficamos com saudade do tempo que a gente só corria dos 5 bichos que queriam comer a gente lá na época das cavernas, né? Mas a gente teve que evoluir, estamos aqui, então evoluídos, né? E aí essas situações que são constantes, são intensas, né, o tempo todo. Quem fica assistindo televisão deve ficar pior ainda do que todo mundo que fica assistindo aquele negócio de notícia da Atena, do Globo News, não sei o quê. Aí não tem, aí adrenalina, 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 aí cortisol, cortisol, cortisol o tempo todo, aí vai tendo juntando aquela gordura aqui, né, porque não adianta nem malhar que não sai, por causa desse mecanismo, né? E aí, isso gera um desequilíbrio no chakra, que já pode vir desequilibrado por causa dessas experiências que a gente já teve e não conseguiu processar, né? Então, por exemplo, estresse, né? Estresse é um fator, tipo, campeão de desequilíbrio do chakra básico. Estressados todos somos, né? Todos somos estressados, a gente é coisado mesmo o tempo todo, né? A gente já é sequelado das outras vidas, vem para essa, piora tudo. Então, assim, tem que ter muita força, né? Tem que ter fortaleza, tem que ter muita fé para a gente conseguir se equilibrar nesse ambiente, nesse mundo, com toda essa bagagem que a gente traz
e com essa convivência que a gente precisa ter com as outras pessoas, que tá todo mundo com essa mesma, na mesma situação que a gente, nesse aspecto, né? Então, por exemplo, às vezes quando está nesse mecanismo de adrenalina, 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 cortisol, 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 o cortisol ele é produzido a partir do colesterol. Então, se o corpo da gente fica o tempo todo produzindo cortisol, o que que acontece? O colesterol aumenta, porque ele está sendo demandado, né? Então, às vezes a pessoa tem o colesterol alto, mas ela não come gordura, nem fritura, ela não é sedentária, nada disso, mas ela está com esse problema desse sistema, por quê? Porque ela tem uma insegurança. Ela tem uma insegurança de que ela tem que prover, de que ela tem que desempenhar um papel social nesse mundo, que ela precisa ganhar dinheiro, que no futuro ela vai precisar, que ela vai se aposentar e não vai poder comprar remédio. São coisas da vida prática que a gente tem, fora as outras coisas mais transcendentais. Estou falando só do normal, do mundo material do dia a dia, né? E, e isso muitas vezes é inconsciente. E aí, o que que a gente faz? A gente trabalha pra caramba, trabalha mais do que dá, trabalha mais do que consegue, trabalha mais, aí não convive com mais ninguém, aí isso gera outros problemas, aí esse mecanismo, aí a gente trabalha muito, aí a gente tem que ascender, então para isso, se eu já tenho uma tendência a querer, né, dar uma cotovelada no meu colega para poder ir lá pegar o lugar dele, eu dou, né? Então, a gente toma caldo, né? Tomando caldo na beira da praia todo dia, assim, blá, tudo embolado. E aí o nosso corpo físico dá sinais. Então, por exemplo, se eu tenho colesterol aumentado e não tem nenhuma causa, né, médica para isso, então de onde que vem isso? Por isso que eu falei que os chakras são umas chaves boas para a gente poder pensar de onde que vem nossos problemas. Bom, se eu estou falando do colesterol porque eu tenho mesmo, tenho um colesterol altão. Eu sou vegetariana, eu não como fritura, eu não sou sedentária, né? Sei lá, faço as minhas orações, não sei o quê, faço tudo. E meu colesterol é alto pra caramba. Então, de onde que vem isso? Então, eu trabalho pra caramba, sou louca do trabalho. De onde que vem isso? Será que eu tenho essa insegurança? Será que na minha família as pessoas cresceram num ambiente de que precisa ter segurança material, porque senão vai ter problema? Porque as pessoas já tiveram problemas na minha família por causa disso? Né? Será que em outras vidas eu já sofri algum tipo de problema nesse aspecto? Eu tive necessidades que não foram satisfeitas, necessidades básicas, sei lá, de comida, de um lugar para dormir, e eu trouxe isso comigo. Então, isso daí é um fator que desequilibra energeticamente esse chakra básico e que dá essa confusão nesse mecanismo, por exemplo, de adrenalina e cortisol, e que pode ser que esteja roubando, né, do meu colesterol para poder ficar produzindo muito cortisol, e aí o colesterol vai aumentando, que é uma defesa do corpo. Pode ser. No meu caso é mesmo. Eu faço terapia, então eu já sei. Mas antes disso eu não sabia. Eu achava que, sei lá, era um azar que eu tinha. Então, esses desequilíbrios, eles se expressam no nosso corpo físico, mas normalmente a origem, como eu falei, a origem deles não é no corpo. Aí você vai falar assim, ah, não, mas fulano tem colesterol alto, que come bacon todo dia de manhã, linguiça frita, pão com linguiça, você quer mortadela, e nunca faz exercício e tal. Ah, pode ser, né? É um fator externo, né? Um fator externo. A gente estraga o nosso corpo também, às vezes com decisões ruins. Mas a minha avó, por exemplo, que era gaúcha, mãe do meu pai, ela comia, eu estou falando que ela comia bacon de manhã, pão com linguiça, aquela gordura da picanha, e nunca teve um problema de colesterol na vida. Morreu de outras causas. Sempre teve, foi ótimo. Exame de sangue para ela era tudo perfeito, entendeu? O chakra básico dela era bom. Estava bem que ela não tinha esses problemas, né? De insegurança, de medo de escassez ou de insegurança com relação ao futuro. Não, minha avó era, tipo, plena, né? Nesse aspecto. Então, assim, a gente tem que, através disso, a gente vai entendendo o que está na raiz desses processos e o que ajuda a gente a ver onde é que a gente precisa trabalhar. Então, será que eu preciso ganhar dinheiro? E aí, você fala assim, aquela pessoa é egoísta, né? Ela ganha dinheiro só para ela. Às vezes ela não é porque ela é egoísta, porque ela quer esse dinheiro. É porque ela, em algum lugar ali, ela tem essa questão, né? Desse medo, dessa preocupação com o futuro, desse medo da escassez, por exemplo, que faz ela expressar dessa forma isso daí, e que vai criar questões físicas no corpo dela. Aí adianta tomar remédio para colesterol? Por exemplo, eu posso tomar remédio para colesterol. Todos os médicos que eu levo o exame de sangue e falo assim, você tem que tomar remédio para colesterol. Eu falo, não vou tomar remédio para colesterol. Eu acho, não vou tomar, vou dar outro jeito.
E assim, eu posso tomar um remédio para colesterol, e meu colesterol vai lá para o nível, né, que ele tem que ser. Eu sou bem teimosa com esse negócio de remédio, eu não gosto de remédio. Mas voltando para cá, nada, não tem nada a ver com o espiritismo, senão é minha cabeça mesmo teimosa. É, a gente vai tomar remédio e aquele sintoma físico ou vai passar, ou vai curar, ou vai voltar para o equilíbrio e tal. Beleza. Aí eu vou ficar tomando meu remédio para colesterol até eu desencarnar. Tudo bem, vou tomar. É, mas aí eu não percebi por que eu tenho esse problema, porque não é uma questão né, orgânica do meu estilo de vida. Aí eu tomei remédio para o colesterol, desencarnei, fui plano espiritual. Aí meu corpinho fica aqui, do pretérico vai, né, se desfaz, mas eu vou lá, meu perispírito, tá lá meu chakrinha lá básico. E tá lá todo meio torto. Por quê? Porque eu não trabalhei na origem desse problema. Aí eu vou reencarnar e meu perispírito tá lá recebendo essas informações todas, né? Tá lá com essa umas paradinhas meio torta ali, né? Onde dá lá na glândula, sei lá, no correspondente à glândula suprarrenal lá que eu não trabalhei nisso. Então, quando eu reencarnar, de repente eu vou ter colesterol alto outra vez. Por quê? Porque se a origem disso não é o meu estilo de vida, a origem está mais além do que isso daí. E eu não trabalhei nisso. Então, na próxima encarnação, ou eu trabalho, ou na outra eu vou ter colesterol alto outra vez. Ou outra coisa ligada a isso, por exemplo, né? Então, não é só tomar remédio que passa. Óbvio que a gente tem que tomar remédio, óbvio que a gente não vai. Vão por mim que eu sou chata com esse negócio de remédio. Mas assim, a gente tem que se tratar, existe medicina, existe médico, a gente tem que se tratar de todo jeito. Mas a gente tem que sempre ter em mente essas duas coisas, né? Primeiro, que a gente vai lembrar dos chakras para isso, que o chakra ele é uma chave para a gente poder entender por que a gente tem esse tipo de problema, por exemplo. Então, a gente tem que, para a gente poder descobrir as causas desse adoecimento, né? E quais são as inquietações do meu espírito que me levam a ter esse tipo de sintoma, de adoecimento. E a gente reconhecendo isso, trabalhando nisso, a gente vai desfazendo essa questão. Quando desencarnar, tudo bem, resolvemos. Na próxima encarnação, eu vou ter outro problema que não vai ser colesterol. Vou precisar mais tomar remédio de colesterol. A minha harmonia interior, pelo menos nessa parte, foi restabelecida, né? E também lembrar que é um caminho de ida e volta. Então, assim como essa energia é emanada, né, pelos chakras, ela também é absorvida. Então, o que eu faço do meu corpo físico e o que eu não consigo fazer, se eu não conseguir tratar essas causas que vão além do corpo físico e do meu estilo de vida, o meu perispírito está recebendo essa energia, né, meio torta, que eu não consegui trabalhar ali ainda. Então, aquilo ali vai ficar registradinho. E aí, aquilo ali, em algum dia, em algum momento, em alguma encarnação, de alguma forma, vai ter que se expressar. Ah, porque é um castigo, ou porque. Não, não, não. É porque se aquilo não se expressa, eu não vou procurar saber. Eu estou encarnada aqui. Como é que eu vou saber o que está lá no meu perispírito? Gostaria. Não tem também um negócio de ressonância para a gente fazer do perispírito, né? Como é que a gente fica sabendo? A gente tem que ter umas pistas, né? Então, pipoca, né? Então, quando pipoca alguma doença no corpo físico, a gente tem que ver qual é a origem, né? E então a gente tem que trabalhar na origem dos problemas, né? E aí vem aqui o nosso amigo Domingos Vaz do Cabo, nesse livrinho maravilhoso, e fala o seguinte, na página 26. Eu já estou fechando já. Ele fala o seguinte: o processo de desenvolvimento espiritual orienta a formação do nosso corpo físico. A gente já sabe, né? As informações ficam ali no perispírito e o nosso corpo ele é formado a partir daí. E aí ele fala assim como o corpo físico possui trilhões de células, o perispírito também é constituído por trilhões de células, semelhantes em organização às do corpo material, mas distintas em natureza. A saúde ou doença do ser estaria diretamente relacionada a essas células espirituais, o que justifica a afirmativa de que qualquer processo de cura deve alcançar primeiro o perispírito, para então repercutir nas células do corpo físico por meio do duplo etéreo. É importante notar que o perispírito pode apresentar deformações patológicas. Ele já vem meio amassadinho, né? Erros na programação impressa no corpo mental, oriundos de processos de culpa ou padrões mentais viciosos, podem corromper as informações fundamentais. Ao serem transferidas para o corpo perispiritual, essas distorções podem se materializar em deformações físicas, tornando-se visíveis no corpo carnal, conforme os princípios de correspondência energética entre os planos sutis e o plano físico. Mas aí tá bom, beleza. Então, o que eu faço para equilibrar meu chakra básico, né? Além de procurar saber, né? Além de tentar identificar que existe um desequilíbrio ali, de onde que vem. No meu caso, o meu colesterol é uma pista, né? De onde que vem. É,
Mas assim, no dia a dia da gente aqui na Terra, porque nós já estamos a ficar muito na teoria e não saber o que fazer aqui na hora que a gente acorda de manhã. Dá para ver que esse sistema aí que eu falei, né, que está ligado ao chakra básico, ele traz muita ansiedade, né? Ele, isso tudo causa ansiedade e a ansiedade causa isso tudo. O que que é ansiedade? A gente está pensando no futuro. A gente não está no presente. Ansiedade é o que que vai acontecer no futuro. Eu já estou projetando para ver o que que vai acontecer e todo mundo quer controlar as coisas e quer organizar tudo para aquilo ali, para aquele negócio que pode dar errado e não dar errado, né? E a gente tem essa coisa de controle e a gente fica projetando no futuro e isso daí gera uma ansiedade danada e a gente cai naquele mecanismo que eu já falei anteriormente. Aí vemos aqui para o nosso espiritismo maravilhoso, para o nosso evangelho, né? O que que Jesus falou? O que que Jesus falou, por exemplo, quando ele esteve por aqui, né? Com relação a essa questão da segurança, da nossa relação, da nossa relação aqui com esse planeta, da nossa segurança, do nosso aterramento, né? Ele falou o quê? Ele falou o seguinte: bom, coragem, amigos. Jesus falou isso. Tende coragem, apesar de tudo, pois eu venci o mundo. Ele falou: olhem para mim. Tem que ter coragem para viver nesse mundo e para fazer todo esse processo de conhecimento, e de trabalho, de vencer essas imperfeições todas. Mas ele falou: mas olha para mim, eu estive aqui e eu venci. Então tenham coragem como eu tive. Então já é um estímulo, né? E ele falou também o seguinte, aquela história do que eu acho linda, aquela parte, né? Que ele fala assim: olha as aves, por acaso elas estão preocupadas com roupa? Estão preocupadas com o mercado? Ele não falou bem assim, ele falou mais bonito. Estão preocupadas com a moda, né? Estão preocupadas com o que elas vão comer daqui a 6 anos? Não, elas estão ali. Por quê? Porque elas sabem que Deus vai prover na parte em que elas não puderem, que não tá, que não for para elas resolverem, né? E a gente esquece disso. E aí ele falou também, a buscar primeiramente o reino de Deus, né? E todas essas coisas se vos acrescentarão. Eu estou muito preocupado com essas questões do mundo material, com essa questão do futuro, com a questão da escassez, estou com essa insegurança, estou muito preocupado com tudo isso, como é que vai ser a vida e tal, e tal, e tal. E Jesus fala assim, olha só, antes de você ficar só focado nisso, primeiro busca as coisas do céu, né? Porque a gente acaba se desconectando disso quando a gente fica muito ligado às questões materiais. E o chakra básico traz isso, né? Então a gente tem que equilibrar ele, porque a gente se conecta com a terra no sentido de ser a que nos acolhe, né? Que a gente chama a mãe terra e tal, conectado com a terra em matéria de acolhimento. E aí a gente sai um pouco dessa coisa do mundo material, de ganhar dinheiro, ou de guardar, ou de prover, ou de ficar preocupado com o que vai acontecer, né? Para a gente poder se reconectar com o Criador, porque o nosso trabalho é esse, né? Ficar no mundo horizontal, a gente quer ser vertical, não é isso? Então ele fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então não sejamos ansiosos pensando no amanhã. Estejamos presentes no dia de hoje. Jesus falou: cada dia a sua aflição. Então, não nos inquietemos com o dia de amanhã. Ah, por causa disso eu vou gastar todo o meu dinheiro, vou lá para o shopping, vou viajar para não sei o que, não sei o que. Não, não é isso que ele está falando. Não está falando de imprevidência. Ele está falando de que não, uma vez tomando todas as providências que nos cabem, não nos inquietemos com aquilo que não nos cabe. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tem a parábola dos talentos também, que Jesus, né, ensinou, falou, lembra da parábola dos talentos? As pessoas receberam, um recebeu um talento, outro, sei lá, três, outro cinco, para poder fazer render. Aí um ficou com medo de perder. O que que ele fez? Em vez dele fazer render, ele enterrou. Ele falou assim, não, eu vou enterrar, porque assim eu sempre vou ter esse umzinho aqui. Quando o patrão voltar, eu vou poder devolver para ele. E os outros não, foram aplicar, foram trabalhar com o negócio, foram ganhar, e aquilo rendeu outros, né, outros frutos. Aí quando volta lá o chefe, fala assim, o que que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? Ah, eu transformei 5 em 10, eu transformei 3 em 8. E você? Ah, eu enterrei o meu. Ah, mas você só tem um? Você me deu um, eu enterrei porque eu estava com medo de perder. E aí você não desenvolveu seus talentos, você não foi para a vida, né? Você não foi, por causa dessa insegurança, você não confiou, você não teve fé, você ficou com aquele negocinho enterradinho ali, porque você estava com medinho, insegurança de não ter, né? E se você também não for para o mundo, como é que você vai saber se aquilo ali vai render ou não vai render? Porque de repente umzinho também não resolve o seu problema, né? Falando de sentido figurado, né? E tem também outra passagem, né, do Evangelho que Jesus fala.
sobre essa questão também da gente não ficar preocupado com tudo o tempo todo, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Ele fala o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem é aqui que não está aflito e sobrecarregado? Está todo mundo aflito e sobrecarregado. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Não é bacana? É bacana. Além disso também, pô, vamos orar, vamos meditar. Quando a gente senta para meditar, qual é o chakra que fica ali colado no chão? Chakra básico, né? Que vai direto naquela, receber as energias da Terra, né? Então, meditar, respiração consciente, exercício físico para poder focar, né, no corpo, e tal, fazer yoga, dançar, cantar, dar uma pausa, dar um tempo, descansar um pouco, né? Fazer uma terapia para saber que você tem esse problema, eu já descobri o meu, né? Abandonar esse olhar pessimista que não é fácil, porque se a gente fica o tempo todo vendo o que está acontecendo no mundo, e a mídia também só fica repercutindo as coisas ruins, porque é o que dá mais ibope, a gente acaba ficando pessimista. A gente fala, pô, esse negócio aqui é tudo errado, tá? Não vai para frente, não. Mas vai ser quando esse negócio de mundo de regeneração? Mas aí a gente esquece que Deus não erra, né? Porque se a gente tem esse olhar pessimista, a gente está pensando que, Deus, nisso daqui ele errou, foi mal, Deus, não fez direito. Porque eu estou preocupada que vai dar errado, né? Não vai dar errado. Aí que a gente está num processo. Então, se a gente consegue mudar esse olhar, o nosso olhar também para tudo que acontece, para a vida, e que a gente está fazendo aqui e tal, já vai dando uma equilibrada, né, no nosso chakra básico, ou ele para de receber essas energias tortas para ele ficar todo lá meio amassado. Confiar em Deus, né? Confiar na providência divina. A providência divina se manifesta de várias formas, né? Pelo outro, pelas circunstâncias. E a gente só tem que estar atento. E quando a gente está muito ansioso, pensando só no futuro, quando a gente está fora do presente, quando a gente está com todas essas inseguranças, a gente não percebe a providência divina se manifestando para a gente. A gente não percebe que vem uma resposta, a gente não percebe que vem um auxílio, a gente não enxerga uma oportunidade, a gente não percebe que a gente teve uma intuição, né? Acho que a gente precisa parar ali naquele momento. A gente não percebe, porque a gente não está aqui, a gente está lá na frente. E está num futuro que a gente não sabe nem como é que vai ser, né? E essa ansiedade vai gerando tudo isso que eu já falei e o colesterol vai aumentando. E a barriguinha aqui, acúmulo de gordura, né? Também vai acontecendo. Então, assim, a gente tem os instrumentos, né, para a gente conseguir harmonizar, estamos falando aqui do chakra básico, a gente tem esses instrumentos, a gente tem esse conhecimento, e a gente, depois que sabe, a gente não pode saber. Então, se a gente sabe, a gente também tem que usar, né? A gente tem que usar, por isso que Jesus falava, vigia e ora. Vigia, fica atento, fica ligado, né? Vamos perceber e vamos orar também. Então, a gente tem que colocar isso tudo em prática, porque não queremos reencarnar com os mesmos problemas, vamos ter problemas novos, pelo menos, ao invés de fazer uma coisa diferente, né? Tá bom? Beleza? Então, muito obrigado.